Olá pessoal, bem-vindos ao canal e loja Variedades de Tudo Um Pouco. Eu tenho que falar um lado positivo do mundo espiritual para ser justo na argumentação aqui, porque vocês sabem que eu já falei muito mal do mundo espiritual por ter raiva de existir espíritos do mal. Mas os espíritos sabem que a fé cristã salva sim. Então tem espíritos que ajudam com essa intenção de conseguir a salvação. E como acontece a salvação dos espíritos que ajudam com essa intenção de conseguir a salvação? Eles são puxados de uma vez para cima. É como se uma mão puxasse eles de uma vez para cima, entendeu? Então, eu só tenho raiva do mundo espiritual porque espíritos do mal é que nos faz mal. É que nos ataca, é que nos incomodam, é que nos perturbam. Já espíritos de bondade têm uma dificuldade imensa com a nossa ira, com a nossa raiva, com os nossos xingamentos. Tem uma dificuldade imensa de falar palavras torpes, porque está escrito na Bíblia que não deve falar palavras torpes, entendeu? E tem espíritos que têm uma dificuldade imensa com a questão do pecado, porque já não conseguem pecar mais, não conseguem suportar o pecado mais, não conseguem suportar o caminho largo da perdição, não conseguem suportar o fervo do caminho largo da perdição. Então tem espíritos que não conseguem pecar de jeito nenhum e ficam apavorados com o pecado porque o diabo nos escraviza através de nossos pecados. Então tem espíritos que têm pânico com a pecadaiada dos seres humanos na Terra. São mal resolvidos mesmo com a pecadaiada dos seres humanos na Terra. Porque viver em santidade não é fácil. É preciso muita coragem para abrir mão da sexualidade humana e passar a viver a vida semelhante a uma criança. Usar das partes íntimas só para fazer o necessário. Cagar, mijar e peidar. Bem claro, tenho que falar, para ficar bem transparente. Mas quando você decide se santificar nessa questão, você não sente falta mais. Você não sente falta mais de jeito nenhum. Por mais que tentam de alguma forma com o audiovisual nos pôr em tentação, nos deixar excitados, a gente repudia, não se deixa levar, não permite isso acontecer. A gente consegue ter um controle mais das nossas células biológicas, do nosso corpo, das nossas ações, das nossas atitudes, ao ponto de nem sentir falta mais. Passa a viver semelhante a uma criança mesmo, usando das nossas partes íntimas apenas para cagar, mijar e peidar. Viver uma vida normal semelhante de uma criança. A gente consegue sem sentir falta alguma mesmo. Passa toda aquela euforia, aquela necessidade caliente da pecadaiada da carne. A gente respeita quem precisa pecar para depois se santificar, porque quem precisa pecar, quando chega na puberdade, não consegue se segurar. Isso é normal, a gente sabe disso. Está escrito na Bíblia que é permitido nessa fase pecar, para depois se santificar, quando ser batizado pelo Espírito Santo, não pode mais pecar. Mas isso é para quem tem coragem disso fazer. Acontece que tem espíritos que levam a sério a questão da salvação, pois não gostam de viver nesse mundão. Anseiam para viver na paz eterna de Cristo, nosso Senhor e Salvador. E quando acontece dele ser resgatado, eles são puxados de uma vez para cima. E para que, o que vai acontecer lá no reino dos céus, isso eu não sei. Talvez um dia eu possa saber. Eu só sei que quando eles são puxados, eles vão de uma vez para cima. Então é por isso que tem espíritos que levam a sério a questão da salvação. E tem espírito que se sente muito confortável nos ensinamentos de Jesus Cristo, se regozijam de prazer de falar que tudo é verdade
que é tudo real a respeito do reino dos céus, terra, inferno e tudo mais, dos ensinamentos de Jesus Cristo, consegue falar com prazer da fé cristã. Tem espírito que sente prazer em falar da fé cristã. Então isso acontece de verdade. São puxados de uma vez para cima. É por isso que levam mais a sério a questão da fé cristã do que a nossa opinião. Essa é a verdade. Então eu estou falando do lado positivo porque existe o lado negativo e é o lado negativo que faz a gente falar abominação, que faz a gente errar, a gente falhar, a gente se irar e fazer outro fiel também se irar, a gente cometer erros, porque os espíritos ruins gostam de nos perturbar para perturbarmos a nossa família. Por exemplo, quando os espíritos ruins querem incomodar toda a família, nos incomoda na hora de dormirmos para ficarmos insanos dentro de casa, incomodando a família inteira. Nesse processo de conversão da fé cristã para o mundo sobrenatural e intervenção espiritual, é preciso amar o próximo de verdade para não fazer mal. Quando os espíritos nos põem à prova desse jeito, nos atacando para nos deixar perturbados à noite e impedir a família de dormir bem, causar incômodo na família, temos que respeitar a família e lutar contra eles sem causar incômodo à família, mostrando para eles que estamos vivos e respeitamos o bem-estar de nossa família. Então, mesmo que temos que enfrentá-los em silêncio para não perturbar a família, devemos isso fazer, que com o tempo essa perturbação vai diminuindo e vai aparecendo espíritos mais confortáveis na fé cristã, que gostam mais do nosso bem-estar. Tem um lado positivo do espiritismo nessa questão. Eles existem sim. Acontece que o fato de nós fiéis evangélicos não gostar do mundo espiritual não muda o fato que ele existe de verdade. Não muda o fato, eles existem. E ponto, acabou. Acontece que algumas pessoas negam a existência de espíritos porque às vezes podem estar envolvidas nessa tramóia de nos perturbar de uma forma ou de outra, em espírito ou em cognições psicológicas, em perturbações psicológicas. Então querem ficar ocultas nas trevas, escondidas, não querem ser punidas, querem tirar vantagens. Na maioria das vezes, os espíritos que nos perturbam têm interesse financeiro, de manter as coisas do mesmo jeito, tendo lucro com graça e desgraça, essas coisas. Existem espíritos com as mesmas perturbações dos vivos com interesses próprios. Existem. E existem os espíritos de bondade que amam a fé cristã super numa boa. E existem aqueles que também estão nesta preocupação entre o apego a esse mundão e a salvação. Os mais preocupados com a questão do pecado, que não conseguem saber nem como viver mais de tão preocupados, que de repente são puxados, são levados. Essa é a parte boa. Então acontece isso de verdade. Existe sim o reino dos céus, o paraíso, do jeito que Jesus Cristo nos ensina. Na casa de meu Pai há várias moradas. E é por isso que eles respeitam o Rei da vida eterna mais do que qualquer outro excomungado. É que, de forma infeliz, o que nos irrita no mundo espiritual é saber que existem espíritos que também nos fazem mal. Esse mundo nos incomoda tanto saber que existem espíritos que até nos adoecem para continuar essa economia macabra do mal. Para nos adoecer e nos vender a cura, lucrando com o nosso mal. Então existe a parte ruim. A parte ruim da vida real é isso. Seres que atentam contra nós para nos deixar doentes e ter lucro com as nossas doenças, ter lucro com as nossas desgraças, seres que nos prejudicam para ter lucros com o que nos prejudica.
É essa a questão. Isso existe. E existe os espíritos bons. É isso que eu preciso falar para vocês que também existem. Então é por isso que às vezes a gente fica perturbado com raiva do mundo espiritual, quando estamos vivendo o sobrenatural. Então quando vocês me vêem falando mal do mundo espiritual, é o lado ruim, é o lado negativo que eu estou falando que me deixa com raiva, que me incomoda. Mas eu tenho que ser justo, honesto e sincero com a informação e falar que também existem espíritos bons, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta que eu vou aqui e fui.